Preparado anteriormente para tratar com vocês. Ontem eu fiz um estudo, estava meditando e eu gostaria de trazer o que eu estava compartilhando. Ontem eu estava estudando, mas a ideia desses domingos com vocês são domingos de estudo bíblico e preparação de líderes, preparação de amadurecimento cristão. Como assim, pastor? Preparar líderes e amadurecimento cristão. Porque pessoas que vêm num domingo de manhã para ouvir a palavra, para aprender, são pessoas que eu vejo que querem servir no reino. Que vêm e têm aquilo que ouvem aqui para servir, seja dentro da própria casa, com o marido, com os filhos, com os vizinhos, ou quem precisar. Então eu vejo que é uma palavra para que vocês aprendam o que é o reino de Deus, como funciona o reino de Deus, e vocês tenham ferramentas para usar o que vocês vão aprender aqui depois. E o que eu gostaria de meditar com vocês hoje, então eu vou meditar com vocês. Se vocês tiverem perguntas ou colocações, podem me interromper, podem levantar a mão, podem falar, tá bom? E depois eu vou abrir para vocês fazerem perguntas, tá? Perguntas do próprio texto ou perguntas que não estão no texto. Pastor, sobre tal coisa, que eu pretendo não me prolongar muito hoje nisso daqui, então vou deixar mais aberto. Porque normalmente eu não, nos GEMES, os irmãos, a gente conversa sobre os GEMES, o assunto dos GEMES, às vezes um irmão ou outro traz uma pergunta, mas dificilmente aqui a gente já teve momentos de eu deixar em aberto para vocês fazerem qualquer pergunta em qualquer situação. Então, eu gostaria de hoje, talvez, deixar um tempinho também para vocês perguntarem. Perfeito, irmãos? Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Lucas capítulo 7. Lucas 7, versículo de número 36. A minha versão é a NVI, talvez se diferir da dos irmãos. Amém? Diz assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos. Beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com o que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos.
Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Esse texto nos ensina qual o relacionamento dos pecadores com Jesus. Como os pecadores devem se relacionar com Jesus. E qual o relacionamento de Jesus com os pecadores. E o final do texto termina com uma palavra. Qual é? Paz. Ou seja, o final de hoje eu quero que haja paz no coração de vocês e daqueles que vocês um dia vão usar essa palavra. O intuito desse texto é promover paz dentro de nós. Muito mais que isso, que há outras coisas nesse contexto. É o que nós vamos ver. Primeiro, o texto diz que Jesus, ele foi convidado por um fariseu para jantar na casa dele. E Jesus foi? Foi. Então Jesus não entrava só na casa de prostitutas, Jesus não entrava só na casa dos publicanos, mas Jesus também entrava na casa de fariseus. Então, cai por terra quem diz, não, meu Jesus, ele era tão bom, tão humilde, que Jesus não andava com os fariseus. Jesus, um fariseu convidou e ele foi. Aí diz que ele chegou, reclinou-se à mesa, e esse fariseu, ele chama Jesus de mestre no texto. Jesus fala assim para ele: Simão, posso te dizer algo? Simão podia dizer, pode, mas ele fala, dize-lhe mestre. Então, verbalmente, Simão quis que Jesus ouvisse da boca dele a palavra mestre. Por que vocês acham? Conhecia a lei, a Beth falou por causa da pompa, não é? Aquela formalidade, né? O fariseu mostrando para Jesus e para aqueles que estavam ali que Jesus era o quê? Um mestre. Se o fariseu falou, ou seja, ouviram da boca do fariseu que Jesus era um mestre, então o fariseu queria que todos ali reconhecessem que o fariseu vê Jesus como um mestre, certo? Publicamente o fariseu quis reconhecer Jesus como um mestre. Mas quando aquela mulher estava aos pés de Jesus, chorando, lavando os pés, né, com as lágrimas dela, o fariseu, ele fala assim, se ele fosse profeta mesmo, só que a Bíblia diz que ele estava dizendo a si mesmo. Olha que interessante, irmãos. Olha que interessante. A Bíblia relata que estava no pensamento. Quem ouviu o pensamento desse homem? Quem escreveu foi Lucas. Lucas ouviu? A testemunha ocular de Lucas ouviu? O único que sabia o que esse homem estava pensando era Jesus. Ou o escritor, né, a pessoa que estava lá, falou assim, olha, esse era o pensamento deles. Porque eles conheciam quem eram os fariseus, e a Bíblia relata porque é verdade. Então, publicamente, meu mestre daqui, meu mestre de lá, mas por dentro, esse homem não é profeta não. Se ele fosse profeta, ele saberia quem que era que estava tocando aos pés dele. Então,
a hipocrisia desse fariseu chamado Simão é demonstrada aí. Exteriormente ele chama Jesus de mestre, mas interiormente ele não credibilizava Jesus, ele não dava crédito que Jesus era um profeta, era um mestre. Perfeito? Então demonstra a hipocrisia dele. E a continuação do texto, que agora eu vou entrar com vocês, vai tornar explícito que ele era um hipócrita. Que era só formalidade e pompa esse tratamento com Jesus ali. Porque no fundo, ele não honrava Jesus. Ele não amava Jesus. Ele não se preocupava com Jesus. Então, trazendo para os nossos dias, primeiramente. Imagine que você convida Jesus para ir almoçar na sua casa. E Jesus vai. Como você vai tratar Jesus? De todo quanto é forma agradável. Eu já almocei na casa de vocês, acredito que na maioria. E eu posso dizer que eu fui tratado nem aos pés como Jesus foi. Eu fui tratado muito bem. Então eu tenho ideia do que vocês fariam por Jesus. Quer isso, pastor? Come isso, Jesus. Experimenta isso. Tá bom aí, quer que faça isso? É essa preocupação que a gente tem. E é o que Jesus chega na casa e ele deveria ter. Então, primeiro, aqueles que amam Jesus têm que ter esse coração para com Jesus. Aí Jesus chega na casa desse homem, fala que Jesus se reclinou à mesa, e a mulher chega, né, por trás de Jesus e começa a lavar, né, chorar. Ela só chorava. Aí, ela chora, lava os pés de Jesus com as lágrimas, enxuga com os cabelos, e aí ela é julgada. Ela é julgada pelos fariseus. E Jesus fala o seguinte, né, faz a comparação, fala assim, posso te dizer uma coisa? Fala para Simão, Simão fala, pode. Só imagine que tem duas pessoas devem. Um deve 500 denários e o outro deve 50 denários. Denário era um dia de trabalho. Então imagina, uma pessoa deve 1 mês de salário e meio e a outra deve mais de 1 ano de salário para alguém. Aí o credor sabe que nenhum dos dois tem condição de pagar. Aquele que deve pouco e nem aquele que deve muito. Não é? Jesus está falando aqui depois de pecado. É simples, né? Então existem aqueles que devem muitos, porque os pecados deles são muitos. Então olha, se eu fosse comparar o meu pecado, era 1 ano de dívida. Que é muito pecado. Aquela mulher, vamos dizer. O pecado dela é de 500 denários. Mas ela tem dinheiro para pagar? Não. Então ela foi perdoada. Agora o fariseu fala assim, não, eu não peco tanto. O meu pecado é pouco. Eu sou fariseu, eu faço tanta coisa. Então o meu pecado é 50 denários. Mas você tem dinheiro para pagar 50 denários? Vocês entenderam o que o texto está dizendo? Que não importa se o pecado é grande, muito, se a pessoa é muito pecadora, ou se é o fariseu mais religioso que tem, ninguém consegue pagar pelos próprios pecados. Ninguém tem dinheiro para pagar a Deus pelos pecados. Então, isso é uma das coisas que o fariseu não entendia. Ele achava que a dívida dele era pouca. O problema dele é que ele achava que pelo fato da dívida dele ser pouca, ele tinha condição de pagar. E ele não tinha. Nunca terá. Então, isso nos traz hoje a entender que se a gente se compara com pessoas piores que nós, se compara com pessoas que estão em um presídio, estão se prostituindo, não importa. A gente olha e fala assim, não, essa pessoa, jamais que eu faria, eu faço o que essa pessoa faz. O pecado dela é maior que o meu. Você está se colocando nesse texto, você está dizendo, o meu pecado é 50 denários, o dele é 500. O meu pecado é igual ao do fariseu, 50 denários, o dele é 500. Aí Jesus fala, perfeito. A pergunta é, você tem dinheiro para pagar os seus 50 denários? Ele deve 500 e ele não tem, é muito. Mas a pergunta é, você se acha
menos pecador que outros. A pergunta é: você tem dinheiro para pagar o seu menos pecado que o outro? Aí a Bíblia está dizendo o seguinte: não importa o quanto devemos, ninguém tem dinheiro, todos falidos. Não importa o quanto achamos que deve, a realidade é que ninguém tem dinheiro para pagar. Isso humilha todos, coloca todos no mesmo patamar. Olha só, irmãos, eu olho para alguém que fez as piores coisas dessa terra, um Hitler. E o Hitler não tem dinheiro para pagar todas as atrocidades que ele fez, o pecado dele. E eu olho a minha vida, um pastor que serve na igreja, que foi para o campo missionário, que procura fazer as coisas, mas os meus pecados eu não tenho dinheiro para pagar, como Hitler não tem. Então, isso não me faz querer ser melhor que Hitler. Não estou dizendo que justifica, estou dizendo que aos olhos de Deus, é o sangue de Cristo que cobre o pecado de todos os pecadores. Desde Hitler, se ele tivesse se arrependido, desde qualquer outro que é hoje nos nossos dias. Então isso nos leva a não entrar no erro dos fariseus de comparar pecados, comparar pecadores, porque era isso que ele fez, ela é uma pecadora. Então Jesus coloca na mesma linha: ninguém tem dinheiro para pagar, não é o quanto você deve, é o quanto você tem para pagar. E aí, ele fala assim: olha, ela devia muito, só que ela lavou os meus pés com as lágrimas. E aí o texto diz: você não me deu água para lavar os pés. Você não me deu água para lavar os pés. E aqui é importante, vocês acreditam que Jesus lavou os pés antes dessa mulher vir, né? Vou fazer um teatro aqui para vocês entenderem o que eu quero ensinar para vocês. Imaginem que Jesus chegou na casa do fariseu, Jesus lavou os pés, sentou à mesa, e veio a mulher, reclinou e começou a chorar, e molhar os pés dele, e ela enxugava com os cabelos dela. Esse é o ponto 1. O 2, Jesus chegou, não deu água para ele, não tinha água, Jesus sentou com o pé sujo, veio a mulher chorando, molhou os pés de Jesus com as lágrimas e enxugou com os cabelos. Vocês acham que foi a 1 ou a 2? A 2. Quem acha que foi a 2, levanta a mão. Quem acha que foi a 1, levanta a mão. Eu fiquei, irmãos, nisso aqui hoje, de manhã, desde as 6 da manhã. E eu cheguei à conclusão que foi a 1, irmãos, não foi a 2. Mas, irmãos, normal isso. Vocês não estão. Eu pensava igual vocês até hoje de manhã. Por que eu acho que foi a 1 e o que acontece? Qual é o contexto aqui? O contexto é que Simão não honrou Jesus. A mulher honrou. Então, Simão não deu o tratamento de honra e um tratamento especial para Jesus. Aquela mulher deu. Gabi, pode perguntar? Também. Tudo é o contexto disso daí que eu falei. Que o fato dele chamar Jesus de mestre, ele publicamente queria honrar Jesus, chamando Jesus de mestre. Mas era hipocrisia, porque as atitudes dele não eram atitudes que honravam Jesus. Ele honrava somente com a boca. Era hipócrita. E aí Jesus está dizendo: essa mulher, ela lavou meus pés, você não me deu água. Pensem comigo, irmãos. A água, né? Quando eles chegavam em uma casa,
Vocês lembram Caná da Galileia? Não tinha as talhas cheias de água? E aquela água que estavam nas talhas eram para lavar as mãos e fazer todo o cerimonial de purificação, para a pessoa ficar cerimonialmente pura. Então eles pegavam a água daquelas talhas, igual aquela de Caná, lavavam as mãos, os utensílios e também levavam em bacias e lavavam os pés. Porque se as pessoas não lavassem os pés para entrar numa festa, elas estariam cerimonialmente impuras. Então, se o fariseu não deixa uma água disponível, ou uma bacia disponível para eles lavarem os pés, todos aqueles que entraram na festa, não somente Jesus, entrariam de pés sujos, sim ou não? E aí eles estariam cerimonialmente impuros, e o fariseu então, como que ia ficar? Jamais um fariseu ia deixar até mesmo outros fariseus convidados cerimonialmente impuros. Portanto, havia uma água disponível para que todos eles lavassem os pés. Deu para entender? Irmã Joana, a senhora está fazendo uma cara que está pensando bastante. Deu para entender, irmã Joana? Então, qual que é o contexto? Jesus chega e tem água. Água para todo mundo, todos os convidados. Jesus, os discípulos de Jesus, os fariseus. Então, eles chegavam e eles lavavam os pés ali e entraram para a festa. E Jesus também lavou os pés e entrou. Agora, por que Jesus diz, você não me deu água? Não deu água sobre os meus pés. É o versículo 44. Essa palavra está escrito assim, Você não me deu água. Vou deixar por enquanto só aqui. Aqui, irmãos, deixa eu achar aqui. No original está escrito assim, água para os pés meus não deste. Água para os pés meus não deste. Aí, essa palavra aqui, para, ela pode ser traduzida tanto para, que é como está aqui, ou sobre. Pastor, por que o senhor está indo nesse detalhe? Por que complicar as coisas que é fácil? Vocês vão ver depois como faz muita importância. Água para os pés meus não deste. Porque o costume era o seguinte, o anfitrião, ele tinha que providenciar a água, que é o que ele fez, deixou água ali para todo mundo. Só que o anfitrião, se ele quisesse honrar alguém, por exemplo, vocês fazem lá um jantar, um almoço na casa de vocês, uma festa, e vocês deixam lá a água na entrada, né? A gente não deixa um capacho para as pessoas limpar o pé?
Então, imagine você deixa lá a água para as pessoas limparem os pés para entrar. Só que esse limpar os pés não era só limpar os pés igual a gente tem o capacho para não sujar a casa. A gente é egoísta, né? A gente deixa o capacho, limpa o pé porque eu não quero minha casa suja. Não era esse o contexto. Eles lavavam os pés para que eles se sentissem bem. Porque quem entrava, eles estavam cansados, andou com sandálias, então o pé estava empoeirado, sujo. Então, quando você deixava uma água para eles limparem os pés, você estava, vamos dizer assim, provendo conforto. Imagine você recebe um missionário, alguém que passou o dia inteiro evangelizando, andando no sol quente, ele chega cansado, não chega? Fala que, olha, vai tomar um banho. E você deixa lá tudo preparado para aquela pessoa tomar um banho. Quando aquela pessoa sai do banho, como que ela vai estar se sentindo? Ai, que maravilha. Você saiu 50 quilos do meu corpo. É mais ou menos essa ideia que a água ali provia. Deixava uma água para eles limparem os pés, tirar a sujeira, trazer esse conforto e entrar dentro da casa. Então, essa era a ideia da água. Então, Simão deixou ali para todo mundo. Só que imagine, é um rei entrando na sua casa. É uma pessoa de honra. Então você fala assim, olha, peraí. Assim, pega a água nova para ele. Vai lá buscar uma outra água. Aí ou mandava um servo, alguém ir buscar uma água nova para alguém que era de honra, que não lavava o pé na mesma água que todo mundo estava lavando. Porque você queria mostrar que essa pessoa que chegou é de honra. Então ela não lava o pé na mesma água que os outros. Vai buscar uma água nova. Então, vai lá buscar uma água nova e lava os pés. Só que tinha uma forma maior ainda de honrar. Ao invés de falar para a esposa, vai lá buscar uma água, ou falar para um escravo, um servo, se tivesse, vai lá buscar uma água, não. O próprio anfitrião, o cabeça da casa, ele ia buscar uma água nova. E ele trazia uma água nova para o convidado de honra. Essa era uma forma ainda, porque ele poderia falar, olha, está aqui a água e alguém ali lavava. Só que alguns iam além, que ao invés de não só prover a água, ou seja, não só a água para os pés, aqui pode ser sobre, significa que ele mesmo poderia lavar os pés de Jesus. Ele demonstraria uma honra maior se ele fosse buscar uma água nova e ele lavasse os pés de Jesus quando Jesus entrasse. Então imagine todos aqueles fariseus, todo mundo na festa vendo o dono da casa, aquele fariseu, Simão, estava ali conversando com todo mundo, normal, daqui a pouco Jesus chegou. Ele fala, peraí. Ele sai, vai buscar uma água nova com uma toalha enrolada na cintura, ele chega, lava os pés de Jesus, seca os pés de Jesus, dá um abraço em Jesus, beija o rosto de Jesus, derrama o óleo sobre a cabeça de Jesus e diz, seja bem-vindo. Isso que deveria acontecer. Então imagine todo mundo na festa olhando se Simão tivesse feito isso. Ia falar, caramba, quem é esse que chegou? Anfitrião, o Simão fez isso para esse homem. Então, o texto está dizendo aqui que a água, Jesus está dizendo, água para os meus pés, aqui não dá para saber, irmãos, se Jesus está dizendo para ele, olha, você não foi buscar uma água nova para mim. Você não proveu a água, você não foi buscar. Se você tivesse feito, você já me honrava, mas você não fez. Ou, o texto não dá para dizer se está dizendo o seguinte, você não lavou os meus pés. Ou seja, de qualquer forma, o que o texto está dizendo é que Jesus chegou e lavou os pés com a água que todo mundo lavou. É isso que aconteceu. Simão não se moveu para prover uma água para Jesus, para honrar Jesus no lavar os pés. Deu para entender aqui? Então, essa parte aqui, e aí por que eu descobri, por que eu vi que não
essa parte aqui que Jesus próprio lavou os pés. Porque diz aqui, ó, água para os meus pés não deste. Esse não deste aqui é do verbo dar, né? Que poderia prover ou colocar. Aqui, Dodô, esse aqui é para você, presta atenção, tá olhando aí? Dodô? Lembra que você perguntou no IBBC qual que era a importância da aula de português? Aqui, irmãos, ó, essa palavra aqui, lá, ela é um verbo chamado auristo, e ela está na forma ativa. O que significa? Auristo é algo que aconteceu no passado. Jesus está dizendo, olha, quando eu cheguei você não me deu água. Então Jesus está se referindo a algo que já tinha acontecido. Que é o que aconteceu lá no versículo 36. Jesus se assentou. Então Jesus está falando algo que aconteceu no passado. Agora aqui, ó, a forma ativa, tem a forma ativa e a forma passiva. A forma ativa, Jesus está dizendo para o Simão, você não me deu água, você não providenciou a água, a responsabilidade é sua. Agora, o que Jesus está dizendo? Olha, foi você que não preparou, mas aí eu pensei, tá bom, aqui está na forma ativa, se tivesse na forma passiva, como que Jesus ia falar? Jesus ia falar o seguinte, olha, não me providenciaram água quando eu cheguei. Daí significaria o quê? Que ninguém providenciou água nenhuma e ele não lavou o pé. Mas quando Jesus diz que você não providenciou, dá para entender que providenciaram, mas não foi o Simão que fez o tratamento especial e particular em Jesus. Então, só o fato do verbo ser ativo e não passivo é que deu para entender essa interpretação que eu falei para vocês. Que faz contexto com tudo. Aí você fala, mas pastor, tudo isso, para quê, pastor? Porque o texto quer ensinar-nos, irmãos, que quando a gente convida Jesus para a nossa casa, a gente tem que tratar Ele de forma especial. Ele não é igual às outras pessoas. Ele não é igual. A gente tem que dar um tratamento VIP para Jesus. Aí eu vou dizer para vocês por quê. Então, primeiro aqui, Jesus já está desmontando, né, a boca cheia do Simão, mestre, né? Ó, mestre, dize meu mestre. Jesus está falando, mestre, você não fez nada, você não foi pegar água para mim, você não proveu água, não lavou meus pés. Você vem me chamar de mestre? Agora, essa mulher, ela chorou. Ela colocou as lágrimas. Irmãos, irmãs, vamos colocar aqui também. Imagine só, vocês veem uma mulher pegando nos pés do seu marido. Como vocês iam se sentir? Tocando os pés do marido, foi lavar os pés, tocando, acariciando. Então imagine uma mulher, seu marido coloca os pés no colo dela, ela começa a chorar. Vocês estão vendo que não era uma situação fácil que aconteceu aqui? Nos nossos dias, já olha o problema que ia ter com as irmãs da igreja. Imagine na época de Jesus. Você quer? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês, que essa mulher, ela rompeu barreiras aqui. Não
Vocês, as mulheres aqui, se ia ficar como ficaram, é porque acham que essa mulher que tocou e lavou o pé do marido de vocês é um pouco saidinha, não é? Será que ninguém podia achar também que essa mulher é um pouco saidinha? E tocar nos pés de Jesus? Será então, mulheres, agora vocês, eu coloquei o marido de vocês no lugar de Jesus. Agora eu coloco vocês no lugar dessa mulher. Sendo casadas. Vocês teriam coragem de publicamente acariciar os pés de um outro homem que não é o marido de vocês? E os irmãos agora, que falaram das irmãs? Então, vocês estão vendo, irmãos? Essa mulher, quando ela toca os pés de Jesus, a cultura de Jesus é muito pior que a nossa. Muito pior. Então não era comum uma mulher tocar nos pés de um homem, publicamente. Então, quando ela toca nos pés de Jesus, todo mundo já regala o olho. E aí ela começa a secar os pés de Jesus, porque ela molhou os pés deles com as lágrimas dela. É como que ela está dizendo assim, que boba que eu sou, que burra que eu sou, olha o que eu fiz, eu molhei os pés dele. Ela não estava lavando. Jesus faz aqui a ligação porque ele não proveu água. Mas o que ela estava fazendo, ela estava secando os pés dele porque ela molhou o pé dele. Ela está dizendo assim, os pés dele são maravilhosos, os pés dele são dignos de toda a honra. Não pode ter uma lágrima minha sujando o pé dele, molhando o pé dele. É isso que ela está mostrando. Então ela seca os pés de Jesus e ela beija os pés de Jesus. Simão não beijou o rosto de Jesus. O beijo no rosto, né? Vai dizer lá nas cartas de Paulo mais para frente que é chamado de ósculo santo. E, né, aqui dá uma pregação, um dia eu vou pregar, podemos comparar numa pregação o beijo de Judas, o beijo que Jesus recebeu e o beijo que Jesus não recebeu. Simão, né, era para ter beijado Jesus e não beijou. Judas beijou Jesus e o traiu. Olha só, se vocês são líderes, são crentes, e eu como pastor, tem muita gente que vai nos beijar, nos traindo. E muita gente que a gente vai esperar um beijo e nunca vai receber. Mas vai ter outros que vão beijar os nossos pés. Essa mulher beijou os pés de Jesus no significado que o beijo de Simão seria o seguinte, ele é dos meus. Ele é íntimo meu, ele é meu amigo. É isso que Simão teria mostrado para todo mundo naquela festa, se ele dá um beijo no rosto de Jesus. Ele é meu amigo. Eu sou um dos dele, ele é um dos meus. Perfeito? Então, ele não preparou a água para Jesus, ele não honrou Jesus. Que a gente já viu, deu para entender, né? Ele não beijou o rosto de Jesus, então ele não demonstrou publicamente que Jesus era amigo dele. Chama Jesus de mestre na frente de todo mundo, mas não tem coragem de beijar o rosto de Jesus na frente de todo mundo. Então tem gente que elogia, fala bem de Jesus na escola, na faculdade, no trabalho, na frente de todo mundo, mas não tem ação de se demonstrar que realmente ama Jesus, se sacrifica por Jesus. É isso que esse texto está ensinando, o reconhecimento público do nosso relacionamento íntimo com Jesus. Ele não queria demonstrar publicamente que ele tinha um relacionamento público com Jesus, porque ele não tinha. Então, se nós dizemos que temos que demonstrar publicamente. Foi o que essa mulher fez.
Só que nós diríamos o seguinte, que esse relacionamento íntimo dela com Jesus é platônico, porque ela não andava com Jesus, Jesus não andava com ela. A gente vai ver mais para frente por que esse amor por ela. E depois fala que ela, no caso aí, ela beija os pés de Jesus e ela derrama um perfume, um alabastro aos pés de Jesus. Esse alabastro era um perfume muito caro. Muito caro. E um perfume muito caro desse deveria ser derramado na cabeça, não nos pés. Jesus esperou que Simão ungisse a cabeça dele com óleo, e Simão não ungiu. A unção da cabeça com óleo na festiva era um sinal de bênção, de reconhecimento, de autoridade, porque a cabeça é um símbolo de autoridade. Tanto que a igreja, Jesus é o cabeça, e nós somos ou seja, ele é a autoridade, é dele que vem as ordens, é dele que vem a direção da igreja. Ele é o cabeça. Então, a cabeça de Jesus sendo ungida por Simão, era um sinal de Simão reconhecendo a autoridade, a posição de Jesus de cabeça, de mestre. E ele não unge, então ele não reconhecia. Mas aquela mulher, ela pegou um puro nardo, que é muito mais valioso que o óleo, ela não é digna, não se acha digna de tocar na cabeça de Jesus, porque ele é homem e ele tinha autoridade, então ela derrama sobre os pés. Ela está dizendo o seguinte: até os seus pés merecem o mais puro nardo. Enquanto o fariseu achava que a cabeça de Jesus não merecia um óleo, aquela mulher achava que os pés de Jesus, resumindo, para aquela mulher, os pés de Jesus tinham mais honra do que para Simão a cabeça de Jesus. É isso que o texto está dizendo. Simão não viu honra na cabeça de Jesus, aquela mulher viu que os pés de Jesus tinham muito mais honra do que Simão. Deu para fazer o contraste de um para o outro, não é? Até aqui? Deu para a gente aprender que devemos ser como aquela mulher. Agora por que aquela mulher agiu assim? Por quê? Aí Jesus conta a história dos credores, que eu falei para vocês, e aí Jesus fala o seguinte: a quem muito foi perdoado, os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito. Olha só, irmãos. Os muitos pecados dela foram perdoados. Pois ela amou muito. E aí, do fariseu, Jesus fala o seguinte: mas aquele que pouco foi perdoado, pouco ama, é isso? Pouco ama. Prestem atenção nisso aqui, irmãos. Os muitos pecados dela. Muitos. Por isso que ela chorava muito. O choro dela era de acordo com os pecados dela. Então ela chorava muito. Só que diz aqui,
foram. Foram é o quê? Passado, presente ou futuro? Passado. Então, a mulher está chorando, mas o pecado dela foi perdoado. E aí, foi perdoado os pecados, pois ela amou muito. O pecado dela foi perdoado porque ela amou muito, ou calma. Ela amou muito, por isso teve os pecados perdoados, ou ela teve os pecados perdoados e por isso ela amou muito? Vamos lá. Ela amou muito, por isso teve seus pecados perdoados. Ou ela teve os seus pecados perdoados, por isso ela amou muito. A 1 ou a 2? Quem acha que é a 1, levanta a mão. Abaixa agora a 1. Agora quem acha que é a 2? A Silvia levantou nos dois. Você acha que é os dois? Vamos lá. A resposta está no outro, irmãos. Mas aquele que pouco foi perdoado, pouco ama. Porque, olha só, amou, tá o quê? Então, ela no passado teve os pecados perdoados e no passado ela amou. Agora aqui é diferente. Aqui, ó, aquele que há pouco foi passado, não é? Pouco, o ama aqui é passado? Presente. Novamente, a importância do português, Dodô. Significa que, se aquele que no passado teve o pecado perdoado e hoje ama, significa que o que ele faz hoje é resultado de algo que foi feito antes. Então essa mulher teve os pecados perdoados antes e depois ela amou. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte, que Deus perdoa o pecado de todo mundo antes de qualquer obra. E não importa se é 500 denários ou 50 denários. Mas o nosso serviço a Deus, a nossa devoção a Deus, o tanto que nós vamos demonstrar o amor por Ele, é o quanto nós temos a percepção de que fomos perdoados. Então aqueles que se sacrificam mais, que fazem mais, que amam mais Jesus, é porque eles têm a percepção de que foram mais perdoados. Aqueles que se sacrificam menos, que servem menos, que não amam Jesus tanto, é porque têm uma sensação que não foi tanto perdoado. Então, o tanto que nós olharmos para o passado e vermos o tanto de pecado que nós tínhamos, faz com que quando nós entendamos o perdão de Deus, vai resultar em devoção. O que esse texto está ensinando, termino por aqui, é o seguinte. Primeiro, a percepção dos nossos pecados, ela vai resultar no nosso amor por Jesus. Então, quem se acha mais pecaminoso, vai amar mais Jesus com as suas obras e com o seu serviço. Quem se acha menos pecaminoso, vai servir menos Jesus e amar menos Jesus. Até aqui deu para entender? Agora, Jesus falou para a mulher o seguinte: a sua fé vai
Não deixe que o teu pecado te torture. Vá em paz. Não deixe que o teu passado te torture. Vá em paz. O que Jesus está dizendo é o seguinte: não deixe que o teu passado te torture, vá em paz porque você lavou os meus pés e você chorou nos meus pés. Não, Jesus está dizendo, não deixe que o teu passado te torture, vá em paz, porque antes de você lavar os meus pés, antes de você enxugar com os seus cabelos e beijar os meus pés, antes de derramar o puro nardo nos meus pés, eu já tinha te perdoado. Quando você ainda era pecadora, antes de qualquer obra de justiça, eu te amei, eu te perdoei. Então, não deixe que o teu passado te torture, porque eu sou um Deus que dá. O que é um Deus que dá? Água não me deste. Enquanto Simão não dá, Simão não provê a água, Simão não lava os pés, Deus é um Deus que provê um filho para morrer no nosso lugar, é um filho que lava os nossos pés. A graça dele é abundante. Portanto, esse texto é um texto que alinha, que ensina que aquele que ama Jesus, a palavra de Deus, ela sensibiliza a nossa consciência para nos mostrar o quão pecadores éramos. Ou seja, quando nós lemos a palavra de Deus e aplicamos ela corretamente, a nossa conta vai ficando cada dia mais negativa. Já pensou, irmãos? Cada vez que você abre a conta, ela está devendo mais? Devendo. Cada vez que você abre, vai ficando devendo mais ainda. Fala assim, meu Deus do céu, não vai parar. É para você ver o tamanho da sua dívida. Você não tem que se preocupar em pagar ela. Porque não importa, aí você fala assim para o seu irmão do lado, e aí, o seu, quanto tá? Rapaz, o meu estou devendo bastante também. Você fala assim, mas a minha, você não tem ideia, eu devo muito mais que você. Aí a palavra está dizendo, então, isso mesmo, mas nem você tem dinheiro para pagar. Então, ele não quer que você se preocupe em pagar o quanto você está devendo, ele quer que você veja o quanto foi pago por você. Entenderam? A um foi pago 500 denários, a outro foi pago 50, mas nenhum dos dois tinha dinheiro. Eu teve um passado, pastor, você não sabe o que eu aprontei, você não sabe o que eu fiz, você não sabe de onde eu vim. Deus sabe. E Ele quer que você olhe mais detalhadamente, que tem coisa aí que você não vê, que você acha que você é tão boa. Fala assim, olha, eu aprontava muito, mas olha, eu fazia coisa boa também. Olha bem. Olha 2 vezes. Você vai ver que até as coisas que você achava que era boa, não é tão boa assim. Pastor, isso aí é tortura. Não, irmãos, isso não é tortura. Se você consegue enxergar que quanto mais você devia, mais Ele pagou. Mais Ele perdoou. Mas por que é importante, pastor? Por que é importante eu ver a minha conta tão negativa, tão pecaminosa, para que eu veja que Deus pagou por mim? Porque para você crer, enxergar que se Deus perdoou o que Ele perdoou para você, Ele é grande, e Ele é bondoso, e Ele é perdoador. Imagine só, vocês olham a conta de vocês e falam assim, rapaz, eu devo demais. Cada vez que eu olho, estou devendo mais. Aí vem do lado e abre o aplicativo do seu lado o apóstolo Paulo. Ele fala assim, eu o pior dos pecadores. Para Paulo, quem que era pior, você ou ele? Alguém de vocês aqui já perseguiu e matou algum cristão? Já matou algum cristão? Alguém de vocês aqui já queria perseguir o próprio Jesus?
Paulo vai falar que ele é o pior dos pecadores por aquilo que ele fez. Mas ele fala assim: Deus, querendo mostrar a sua graça em mim, me fez de exemplo. Então olhe o nível da sua dívida. E aí Deus está dizendo: não importa o quanto é, eu perdoo. Só que você aprenda que você serve de exemplo para pessoas que têm uma conta tão negativa quanto a tua, ou pior do que a tua, eu faço também. Portanto, antes de qualquer obra, não precisa lavar meu pé. Não precisa derramar um puro nardo sobre mim, para eu perdoar os seus pecados. Eles já foram perdoados. Agora, quando você chora aos meus pés, quando você beija os meus pés, quando você derrama um puro nardo sobre os meus pés, você está demonstrando publicamente que você me ama. Você pode estar pensando: pastor, mas meu pecado é tão grande. Você tem amado Jesus? Tem gente que chora aos pés de Jesus. Tem gente que seca os pés de Jesus com os cabelos. Derrama o puro nardo que tem, ou seja, o recurso de tempo dela, a vida dele, a vida dela, tudo faz para Jesus. E não consegue olhar para si mesmo e ver que ama Jesus. E Jesus diz: não deixe que o teu pecado te torture, vá em paz. Amém, irmãos? Parece que foi combinado com o Espírito Santo, hein? 30 exatamente, para acabar o dia, que eu falei que ia abrir para as perguntas. Alguém de vocês quer perguntar alguma coisa? Falar alguma coisa? Sim. 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 Aqueles que Deus perdoou já foram perdoados. Aqueles que estão lá fora, se eles confessarem, né, que é o que Jesus diz: quem crê, seus pecados foram perdoados. Sim. Sim. Nesse ponto que tanto o Benê e a Ilza colocou, é importante, de falar assim: e as pessoas lá de fora, né, já tiveram os pecados perdoados? Essa mulher que Jesus fala, seus pecados já foram perdoados, e Jesus fala também do fariseu. Olha, a quem pouco foi perdoado,
pouco ama. Então, aquele fariseu, né, pouco, não está dizendo que Deus perdoou pouco dele, mas na cabeça dele, a percepção dele era que Deus havia perdoado pouco ele. A Bíblia, Jesus não está dizendo que ele tinha pouco pecado e ele foi perdoado pouco. Jesus está dizendo que a percepção dele era que era pouco. Mas a percepção dela era que era muito. Então é questão de percepção. Só que, então, não significa que quem está lá fora já teve o pecado perdoado. Porque quem está lá fora não tem percepção. Porque eles acham que não é pecado o que eles fazem. Então, Deus não perdoa pecados de quem não tem percepção que peca. Exato. Por isso que evangelismo, parte do evangelismo, na verdade não é parte. Primeiramente o evangelismo é trazer uma percepção de pecado. Que as pessoas hoje, normalmente as pessoas hoje evangelizam e só falam que Deus amou, que Deus morreu por ela, a salvação, mas não traz a ideia para a pessoa que, olha, você é pecadora, você vai perecer pelos seus pecados. E aí a percepção traz essa diferença. Sim. As, exato. As pessoas hoje, que o tempo vai passando e práticas estão cada vez mais aceitas na sociedade. Por exemplo, há 50 anos atrás, 60 anos atrás, se um menino ou uma menina, um filho ou uma filha viesse os pais e dissesse que assumia uma outra sexualidade, não era bem aceito pelos pais. E a maioria das famílias não aceitavam. Agora, hoje, os nossos dias, é pregado que isso não tem nada a ver. Que, na verdade, se você aceita a sexualidade do seu filho, você está amando ela. Antigamente não era assim. Agora, como que eu comparo isso para vocês? Hoje em dia, como era no passado e é hoje? Por exemplo, prostituição e assassinato, alguém que mata outra pessoa. Se um filho vem e fala assim, olha, uma filha, eu estou me prostituindo. Qual pai que vai gostar? Vai apoiar o filho? Por amor? Nenhum. Que os pais vão dizer assim, olha, você é minha filha, não, se a pessoa não vai mudar, vai continuar amando porque é pai e mãe. Correto? Então, resumindo, pense o seguinte, uma filha vem para os pais e fala assim que está se prostituindo. Aí você fala assim, para qualquer pai hoje, você fala o seguinte, se você tivesse o poder de mudar a cabeça da sua filha, para ela não se prostituir mais, você mudaria? Todo pai vai falar que sim. Você vai falar outra coisa, tem um filho que é briguento, que bate nas pessoas, que é perigoso, que já mandou gente para o hospital, que já foi preso, porque matou ou quase matou, tanto criança, é uma pessoa violenta. Aí você fala assim, é seu filho? É meu filho. Você ama ele? Amo, é meu filho. Agora, se você tivesse a oportunidade, o poder de mudar a cabeça do seu filho, para ele não ser mais violento, você mudaria? O pai ia falar, sim, mudaria. Não acontece o mesmo com a sexualidade.
Ah, você tem um filho que se assumiu um outro sexo, você ama ele? Amo, é meu filho, claro. Agora, se você tivesse o poder de mudar, para que ele voltasse a ser o sexo que ele nasceu, você faria? Muitos pais hoje já pensam, entendeu? Por quê? Porque está colocando na cabeça que é normal. Nenhum pai, 50 anos atrás, ia falar o seguinte: olha, seu filho assumiu uma outra sexualidade, você ama ele? Os pais iam falar: sim, é meu filho, eu amo. Mas você mudaria? Claro que eu mudaria, se eu pudesse mudar. Então, hoje em dia, esse é o problema. Então, práticas que antes eram nocivas para a sociedade, hoje não são mais. A gente sabe que é nocivo para uma pessoa a prostituição, sabe que é nocivo para a sociedade um filho violento. E a gente, se puder, muda. Se não puder, continua amando. Agora, hoje, ninguém vê que é nocivo para a sociedade e para o próprio filho essa questão da sexualidade. Aí que é o problema. Então, entra nisso, Maílza, que quando a gente conversa com outras pessoas, as outras pessoas acham que a gente não ama se a gente quer mudar. Então a senhora pode falar assim: então imagine um filho violento. Assim, não, eu amo meu filho e eu não quero que ele mude, eu quero que ele continue sendo violento, porque se eu quero mudar o meu filho, é a natureza dele. Eu lembro desde criança, ele já jogava os carrinhos nas outras crianças, ele já chutava minhas canelas. Sempre foi violentinho o menino, sempre foi violento. Não, é assim, ele vai ser assim e vai morrer assim. Eu amo assim. E eu gostaria que mais pais não tentassem pôr nas cabeças das crianças que elas têm que respeitar. Não. Quem hoje defende isso, gente? Ninguém. Então a gente sabe que a gente ama quando a gente quer mudar comportamentos que são nocivos para a sociedade. Então essas pessoas, elas às vezes não conseguem enxergar que quando a gente quer mudar esses comportamentos, é porque amamos. Então a gente ama a pessoa e sempre vai amar, porque é uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus. É uma pessoa. Mas a prática dela destrói ela e destrói a sociedade ao qual ela vive. Perfeito? Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, por essa manhã, por esta palavra e esse momento em que nós pudemos, Senhor, ouvir o Senhor, ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor, continua direcionando esta igreja, para que seja uma igreja saudável, Senhor, uma igreja que reconheça o quanto tem sido perdoada, uma igreja que reconheça o quanto tem sido pecadora, uma igreja que reconheça, Senhor, o quanto tem sido amada por Ti, e que dessa forma o Senhor faça brotar no nosso meio cada vez mais pessoas dedicadas, pessoas que amam muito, pessoas que servem muito, pessoas que se entregam à Tua obra e ao Teu reino, para a glória e honra do Seu nome, Jesus. Eu te peço e eu te agradeço. Amém.